Oi, Cá Barreto, tudo bem, querida? Isso, mais gostos, vamos lá. Quem for entrando aí vai dando like. Vocês já me conhecem agora, já conhecem minhas lives, né? Dois perfis de lives que eu tenho, dois estilos, um é educativo e o outro é de evidência, que eu faço no período, no horário do meio-dia até umas 2h30. E agora também vou começar a fazer 2h30 da manhã para quem não consegue dormir à noite aí, vamos descobrir o que a espiritualidade tem a dizer, por que as pessoas estão perdendo sono, enfim. Então a primeira experiência vai ser nessa próxima madrugada agora, 2h30. Então quem trabalha à noite ou... Boa noite, Josilene Silva, tudo bem? Vamos lá, pessoal, mandando like aí. E a meta hoje são 159 rosinhas brancas, tá? Rosas brancas. Rosas brancas para Iemanjá. Oi, Nina, 556. Quer entrar um pouquinho aqui para bater um papo? Entrou. Olá, tudo bem, Sansan? Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo, como você está? Tô levando, tô indo. É? Prazer imenso tê-la aqui. É a primeira vez que eu divido a minha telinha aqui com alguém. Oi, Beatriz. Boa noite, querida. Bem-vinda. Eu entrei à tarde hoje 2 vezes. Ah, eu entrei também. Você esteve na minha, né, do meio-dia? Isso, a senhora tirou, mandou Sim, eu sim. uma pergunta, a senhora deu a resposta para mim. Ah, ok, que bom. Tomara que tenha ajudado. Sim, ajudou sim, muito Agora à obrigada. noite é mais educativa, tá? É sobre. Passando conhecimentos, né? Eu sou uma estudiosa das religiões espíritas, né, das religiões em geral. Eu sou cientista das religiões, mas. Sim, Oi? sim, aham. Então, Tô, e tô, daí eu também quero passar os conhecimentos, entende? Porque assim é interessante as pessoas conhecerem, né? Saberem o que está acontecendo, sabe? Saber o que são essas religiões, principalmente essas religiões menos conhecidas, né? Candomblé, Umbanda, sabe? Isso me sim. interessa muito. E você trabalha com que linha? O que você faz? Eu sou professora. Ah, você é professora, mas nas lives você faz o quê? Então, eu sou professora de desenvolvimento infantil. Eu trabalho com crianças. Uhum, Alfabetização, enfim, uhum. esse é o meu ramo. Boa noite, a bênção, Márcia Aparecida, que eu já abençoe, Márcia. Os orixás abençoem você. Pode falar, querida. Então, eu até entrei no seu perfil, aí hoje que eu comecei a seguir, porque me entrou a live, né, no período da tarde, no início da tarde, e aí eu quero saber mais, né? Por isso que agora eu novamente vi que estava Am- lá. Oi. Ó, amanhã, meio-dia, tem de novo, tá? Do Exu Responde, né? E Sim, hoje, nessa madrugada agora, às 2h30 da manhã, eu vou entrar. Eu quero fazer uma experiência, ver se eu consigo conversar com as mulheres que têm insônia ou que trabalham à noite, sabe? Tá? sim. Gente, quem quiser partilhar a live, quem puder partilhar a live aí com amigos, com familiares, enfim, no seu perfil, por favor, né? Isso também ajuda a atrair mais pessoas, tá bom? De madrugada eu vou então, vou participar de novo. De madrugada eu vou trabalhar com espiritualidade mesmo, sabe? Eu quero conversar com as mulheres, com as pessoas que entrarem, se entrar homem também, né? Imagina, não vai ter restrição, mas assim, eu tô pensando nas mulheres mesmo que ficam acordadas, entende? Que têm dificuldades, né, para dormir
E eu quero explicar essas questões, por que as dificuldades, tal, tentar ajudar, sabe? Porque o meu objetivo aqui também é ajudar, né? É informar, porque a informação ela combate, na verdade, a intolerância, né? Porque a ignorância gera intolerância gera violência, agressão, sabe? Por isso que eu quero fazer esse trabalho aqui bem intenso mesmo, sabe? É muito bom. Eu acredito que estamos num momento em que toda ajuda, mas principalmente a espiritual, ela é extremamente importante. Acho que o Com mundo certeza. tem transformações que estão atingindo diretamente a nós em questão de relacionamento com o próximo, né? O nosso desenvolvimento, as nossas experiências, para a gente não se perder. E eu acho eu sinto, pelo menos eu comigo, mas eu sei de outras pessoas à minha volta, que a gente está tentando crescer espiritualmente. Eu acho isso muito importante. Sim, sim. É bem isso mesmo, né? Eu já vou falar sobre isso, Zansan. Eu vou me apresentar aqui, porque já deu 20 horas, né? Para iniciar, e aí vou abrir a live e tal. Se você quiser permanecer, fique à vontade, tá bom? Vou ficar. Muito obrigada. De nada, tal. Se quiser permanecer aqui junto comigo, fique à vontade também. Não precisa sair é uma convidada, tá bom? Obrigada. Bem, gente, eu sou a Fefe Gali, eu sou cientista religiosa, cientista das religiões, eu sou doutora em estudos culturais. A minha pesquisa, o meu campo de pesquisa são as religiões de matriz africana, né? São as religiões em geral, mas principalmente as de matriz africana. Por favor, deem like aí, não deixam, vamos fazer a live subir, tá bom? Vamos fazer subir aí, vamos bater meta lá. E as rosinhas brancas também, 150 rosinhas brancas eu botei como meta. Vamos ver se a gente atinge, tá? E... Ô Terezinha, Gualberto, agora não é jogo, não é para saber, para ter, não é evidência que eu vou trabalhar. Nesse momento agora eu vou trabalhar com inteligência espiritual, já vou explicar, tá bom? Então eu posso responder essa sua questão ou às 2:30 da manhã que eu vou entrar, ou amanhã de novo eu vou entrar ao meio-dia, daí eu entro exatamente para fazer esse trabalho, tá? Então, eu sou uma cientista das religiões, eu sou mãe de santo também, sou iniciada no candomblé há 21 anos, tenho vivência e também sou uma estudiosa da religião. E quando eu estava em Portugal, eu fiquei no período da pandemia fazendo doutorado lá. E eu vi a situação das pessoas, o brasileiro é acostumado, às vezes, é mais acostumado a esses arroxos, parece que a gente está mais acostumado ao sofrimento, à dor, né? Os europeus, a impressão que eu tive lá é que, assim, eles se sentiram extremamente acabados, desiludidos, tal, né? Então eu decidi lá que quando eu retornasse para o Brasil, eu iria lidar com pessoas, eu iria cuidar das pessoas, trabalhar com as pessoas, levar informação para as pessoas, tentar levar alento para as pessoas, porque a pandemia, na verdade, mexeu muito com a gente. Eu, por exemplo, eu não tenho problema em ficar sozinha, eu fico muito bem sozinha, eu gosto muito da minha companhia, mas o sofrimento na pandemia trouxe muita dor. Eu voltei de lá com uma depressão que eu nunca não imaginava que era possível um ser humano feliz como eu ter, né? E eu estou tratando até hoje essa depressão. E eu não comecei antes porque, na verdade, eu comecei a atender algumas pessoas individualmente. Montei uns grupos que eu trabalhava com inteligência espiritual, mas esses grupos demandam muito tempo, porque daí eu faço atendimento pessoal e eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não, sabe? É muito difícil dizer não, e daí eu atendia além do normal, assim, além da minha capacidade, e eu fui ficando mais comprometida ainda. Que de repente faz mais ou menos uns 2 meses que eu resolvi começar a usar o TikTok, né? Eu inclusive tenho algumas coisas aqui que eu nem sei o que representam. Hoje que alguém me falou que representa aquele coração acima da cabeça, que são membros, pessoas que se tornam membros, tal, né? Os presentes, enfim, mas eu não tinha essa noção. Eu só queria mesmo tentar dar alento às pessoas. Mas aí eu tenho um objetivo, que é comprar a casa de Iemanjá. Como eu sou mãe de santo, eu preciso até o ano que vem montar a minha casa de santo. E para abrir a minha casa de santo, eu preciso de um espaço.
E um espaço de casa de santo, como tem fundamentos a serem plantados, é importante que seja um espaço próprio. Então, por isso que gente, as rosinhas brancas, por favor, tá? A meta é de rosinhas brancas, Clarice. Muito obrigada, querida, muito obrigada mesmo, viu? E daí, assim, eu comecei meio que levar muito mais a sério aqui, e também, assim, aproveitar a oportunidade de fazer esse trabalho, de falar com as pessoas, levar esse alento às pessoas, e também monetizar para eu conseguir comprar mais rápido esse espaço para fazer a Casa de Iemanjá, para fazer o meu espaço, meu terreiro, minha casa de santo, porque os meus filhos estão precisando ser atendidos e eu estou sem espaço. Quando eu morava no interior, eu tinha minha casa, agora eu não tenho mais aqui em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba. Então, é isso, sabe? Podem me chamar de mãe, ou podem me chamar de Afefé, como vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Muita gente acaba chamando de mãe, porque quando recebe alguma informação que é importante, as pessoas acabam assumindo essa postura de filho, né? E eu gosto bastante de ser mãe de santo, então, assim, é um prazer, tá bom? Vamos subir aí, gente, os likes, tá bom? É só ir batendo o dedinho ali na minha cara que vai subindo o like, tá? Então, o que é inteligência espiritual? Toda vez eu vou ter que falar sobre isso, tá? Essa formação em inteligência espiritual eu vou trabalhar na quinta e na terça-feira às 20 horas. Domingo às 20 horas, 20h30, eu falo sobre candomblé. Tá? Eu converso com vocês sobre a religião do candomblé, principalmente o candomblé, mas também sobre a religião da Umbanda e outras religiões. E durante o dia, praticamente todos os dias que eu tiver disponibilidade, eu vou entrar com as vidências, tá? Com o joguinho dos 4 búzios lá, para dar resposta a vocês sobre questões. E esse horário das 2h30 da manhã, eu vou fazer a primeira experiência na próxima madrugada, para ver se tem público, se as pessoas estão precisando, porque uma mulher falou para mim, eu não durmo, eu não consigo dormir, daí outra disse também, eu não consigo dormir, você pode me ajudar? Então, eu penso que é um horário, se a pessoa não consegue dormir, alguma coisa tem ali que está fazendo com que ela não durma. Então, o meu objetivo é ajudar espiritualmente, então vai ser um momento para trabalhar também com vidência, né? Falar sobre a espiritualidade, por que essa pessoa não está dormindo, se tem alguma coisa ali que precisa ser feita e tal. Então, eu vou jogar os buzinhos também para isso, tá? Então, a inteligência espiritual, ela surge depois das inteligências, tem a inteligência, o quociente de inteligência, que é o QI, que é a inteligência, o quociente de inteligência. Oi? Oi, Sans? Oi, eu não falei, não. Eu estou digitando, mas não falei. Desculpa. Tá. O quociente de inteligência, daí surgiram as inteligências múltiplas, daí tem a inteligência emocional e depois foi levantada a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, para vocês terem uma ideia, hoje, ela está sendo trabalhada, inclusive, em grandes empresas, né? Insônia é terrível, às vezes você tem. Eu não tenho porque eu tomo remédio, porque depois que eu passei a ter depressão, né, eu comecei a tomar remédio, mas então não sei o que é insônia. Mas eu acho que se eu não tomar remédio, dificilmente eu vou dormir também. E é horrível passar uma noite em claro, quando você precisa dormir, né? Então, assim, as inteligências, o QI é uma coisa que meio que está sendo, deixado de lado porque ele faz diferença entre pessoas, né? Ele coloca as pessoas em patamares diferentes. Você é mais inteligente do que você, porque isso, porque aquilo, tal, né? E daí as inteligências múltiplas, elas são interessantes, por quê? Porque é a multiplicidade de inteligência. Você pode não ter a inteligência que eu tenho, por exemplo. Eu tenho uma inteligência de me expressar, de falar, de me colocar diante das pessoas, tal, né? De fazer declarações, de escrever, de ler. Eu sou também escritora, eu sou poeta, tal. Então, minha inteligência está voltada nisso e também em outras coisas. De repente, você não tem essa inteligência que eu tenho, mas você é uma exímia cozinheira, uma exímia costureira. Você faz coisas, por exemplo, que eu não faço. Você tem a sua inteligência.
O seu filho talvez não seja expert em matemática, mas ele é um grande jogador de vôlei, por exemplo. Ele é um grande conhecedor de história. Ele vai bem em história. Então, essas são as inteligências múltiplas, né? E elas... Você está... Sansa, está falando? Oi? Não estou falando, não. Ah, ok. Nossa, eu estou ouvindo vozes, tem alguém falando aí. Então, assim, as inteligências múltiplas, você pode ter uma ou mais inteligências, né? E todo ser humano tem, em alguma área da vida ele é inteligente. Por exemplo, o meu pai era um gênio da construção em madeira. Meu pai era um homem que fazia, por exemplo, tem casas na minha cidade que foram praticamente tombadas, porque foi meu pai que construiu. E fazia tudo na mão, não existia serra elétrica, não existia furadeira, nada, era no arco de pua, né? Quem é mais velho aí vai saber do que eu estou falando, tal. Pessoal, vamos dando like aí, vamos fazer subir a live, tá? Para chegar mais gente. Estou sozinha e tudo em silêncio aqui. Ah, ok, querida, tá bom. Eu não sei de onde vem isso. E daí, assim, então ele tinha essa inteligência e outras também. Meu pai era semi-analfabeto, entretanto ele lia Machado de Assis, né? Era um homem que eu chegava em casa, ele estava sentado com as pernas cruzadas lendo Machado de Assis. Eu até hoje sou apaixonada por homens que cruzam as pernas, porque eu acho lindo, né? Eu lembro meu pai, enfim, né? Acho bonito aquilo, né? É um lado feminino do homem, é um lado delicado do homem que eu gosto muito. E depois a inteligência emocional, ela é a capacidade sua de lidar com as emoções, é a sua capacidade de amar, é a sua capacidade de compreender o outro, é a sua capacidade de ter empatia, é a tua capacidade de pensar no outro como um ser diferente de você, mas só diferente, não menos que você ou mais que você. Ser diferente não representa ser menos ou ser mais. Ser diferente é só ser diferente. E todos nós somos, de alguma forma, indivíduos. Nós somos pessoas que somos distintas e únicas. É só olhar para o nosso, por exemplo, a nossa digital. Bilhões de pessoas na Terra e nenhuma tem a digital parecida. Então, nós somos seres absolutamente distintos, completamente únicos, completamente diferentes, tá? E daí vem a inteligência espiritual. Ela foi desenvolvida, essa teoria, eu inclusive achei que eu tivesse inventado. Quando eu comecei a falar sobre inteligência espiritual, eu estava estudando, escrevendo a minha tese lá em Portugal, e me veio esse termo à cabeça, inteligência espiritual. Pensei, nossa, isso aqui que eu estou fazendo é inteligência espiritual, porque não pode. As coisas vêm na minha cabeça, entende? Né? Eu falo e vem, e vai vindo mais coisas, eu vou escrevendo, e daí eu já escrevo outro, sou capaz de escrever 3 ou 4 textos ao mesmo tempo. Pensei, isso é uma inteligência espiritual, isso não é da Terra, né? E aí eu fui conversar com uma professora da Universidade de Lisboa, que pesquisava coisas meio similares à minha, e aí ela me mostrou o livro da Zohar. Ela disse, está aqui, Vânia, a inteligência espiritual já foi desenvolvida por essa estudiosa aqui, por essa mulher aqui. É um livro que, assim, que para o meu entendimento de inteligência espiritual, ele é um pouco raso, ela precisa realmente ser reescrita, ela precisa ser reelaborada, porque agora tem muita gente trabalhando com isso, inclusive tem muita gente jogando coisas frias, né, sobre inteligência espiritual, porque como é um termo novo, as pessoas compram livros. Então tem muita gente escrevendo rasamente sobre essa questão. Então, eu quero aprofundar essa questão. E a melhor coisa para aprofundar essa questão da inteligência espiritual é conversando com as pessoas. A inteligência espiritual é a sua capacidade de olhar para dentro de si. Você tem uma verdade, que é a sua essência, que você não pode abrir mão dela em hipótese alguma. Pessoal, vamos contribuir aí com as rosinhas brancas, por favor, e também com os likes, tá? Vamos subir a live para vir mais gente. Por favor, é só bater com o dedinho ali na tela que sobe os likes, tá? Por favor. E a gente precisa de meta. Se eu não tiver meta, se eu não fizer meta, daqui a um pouco eu fico estagnada no TikTok e não consigo mais ir a lugar nenhum, entende? Né? Infelizmente ou felizmente, tem essa questão das metas que a gente tem que bater para a gente tendo mais benefícios, porque assim, eu até agora tenho pago do meu bolso para subir mais um vídeo, para ser mais visto e tal, né?
Mas se eu vou subindo a meta, eu vou tendo benefícios do TikTok e isso vai acontecendo automaticamente, tá bom? Então isso é importante, né? E a monetização também ela é muito baixa, no TikTok ainda é muito baixa, é uma coisa que você precisa fazer muita visualização e ter muitos presentes para conseguir ganhar ali 2 euros, 3 euros, tal, né? Então, assim, se bem que eu comecei há pouco tempo e hoje cheguei passei de 80 mil likes, né? Foi muito bom hoje para mim, assim, a questão dos likes em si. Meus presentes também, tanto ontem quanto hoje, os presentes foram bem bons, assim, foi bem produtivo. Então, a inteligência espiritual é isso, é a capacidade de olhar para você, é você estudando você mesmo, é você gostando de você, é você olhando para dentro de si, é você sendo parceira e companheira de você mesmo, é você descobrindo a sua verdade e você defendendo a sua verdade com unhas e dentes, tá? Mas esse defender a sua verdade com unhas e dentes não é defender a verdade na cara do outro, não é jogar a sua verdade. É você estar em um determinado lugar, você viver em sociedade, viver em comunidade, conseguir viver com o diferente e mesmo assim não fugir daquilo que é verdade para você, não fugir da sua verdade. A sua verdade ela é essencial. Por que ela é essencial? Porque ela é a sua essência. Então tá, eu estou no terreiro, eu estou na casa de santo, eu estou na igreja, tá, eu participo, eu sou de uma igreja evangélica, eu sou de uma congregação religiosa qualquer, né, outra congregação religiosa católica, protestante, seja lá o que for, e eu estou lá e eu ouço uma coisa que eu não concordo muito com aquilo, a minha verdade não concorda com aquilo. O que a minha verdade vai servir para quê? Né? A minha verdade vai servir para eu pensar a respeito, ir me aprofundar a respeito daquilo, não bater de frente com a pessoa que está falando, para eu saber que, por mais que a minha verdade seja outra, eu necessito desse congregar, eu necessito dessa convivência, dessa vivência com o próximo, tá? Então, isso, basicamente, é a inteligência espiritual e é a explicação inicial que eu dou para todo dia quando eu abro a live. Hoje nós vamos trabalhar com 3 questões, que é o sublimar, o prosperar e o perpetuar, tá? O que é sublimar? Sublimar é tornar sublime uma situação. Isso que eu acabei de falar. Por mais que o que a outra pessoa falou não condiz com a minha verdade, eu vou sublimar, eu vou tornar sublime aquilo. Tornar sublime é tornar menos doloroso, é tornar menos difícil, né? É tornar menos duro, menos rígido aquela coisa. Sublimar é isso, tá? Tô sentindo falta das rosinhas, pessoal, tá? Por favor, for contribuindo aí, tá bom? Quem tiver moedinhas ali, for contribuindo, eu agradeço muito, tá? E rosinhas brancas, porque são rosinhas para Iemanjá. Então, sublimar é isso. Eu pego uma situação que não é tão agradável e eu torno aquela situação sublime, né? Eu faço dela algo melhor. Sheila, você está em primeiro lugar aí, tá bom? Você é a número 1 para ganhar um jogo de búzios, tá? A pessoa que mais contribui, que fica em primeiro lugar com a contribuição dos presentes, das rosinhas, ela vai depois, me manda uma mensagem no privado, tá? E eu marco um jogo gratuito para você de búzios, um jogo completo, tá bom? Muito obrigada, Sheila. Então, é muito importante, porque quando nós sublimamos, nós conseguimos vencer muitas dores, muitas coisas que são dolorosas, muitas coisas que são doloridas, muitas coisas que nos entristecem, muitas coisas que nos deixam para baixo. Olá, boa noite, Beta, tudo bem, querida? Muitas coisas que nos deixam para baixo, quando a gente sublima, quando a gente consegue sublimar, ela se torna um pouco menos difícil de digerir, ela se torna mais palatável, ela se torna mais leve. Tudo sim, eu tô bem também, tô bem sim, Beta, tá? Feliz aí com a tua presença, feliz com a presença de todo mundo. Eu tenho visto tanta Vânia aí entrando, todas as lives que eu faço, entra pelo menos umas 2 Vânias. Ô Sansa, eu acho que você vai ter que fechar, porque na verdade tem entrado algum áudio aí, não sei do que, mas eu creio que seja da sua
da sua câmera, tá? Se quiser, pode fazer a gentileza, depois você entra de novo. Que bom que você está bem, Beto. Então, nós vivemos num mundo hoje que a gente compete o tempo todo. Obrigada, Sansa. A gente compete o tempo todo, a gente está o tempo todo tendo que brigar por alguma coisa, ou seja, uma vaga no estacionamento, um espaço no trânsito para a gente sair, andar com o carro, uma vaga de trabalho, uma vaga de emprego, uma universidade, tudo que a gente vai fazer tem competição. Não existe nada que não tenha competição. Então, se nós não sublimarmos as coisas, fica muito difícil viver, sabe? Fica muito difícil se estabelecer nesse mundo, fica muito difícil se estabelecer enquanto pessoa, fica muito difícil se estabelecer enquanto um ser capaz de respirar, capaz de voltar para casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, capaz de passar o dia sem que o coração acelere. Então, sublimar é isso, tá? Ana Cristina, obrigada por entrar. Sublimar é isso. Essa capacidade, lembre-se sempre, tornar sublime, tornar mais leve, tornar belo, né? Tentar fazer aquilo que não é tão bom se tornar, ficar melhor, tá? E quando nós falamos em prosperar, se eu falar em prosperidade, se eu perguntar aqui para qualquer pessoa o que é prosperar, desculpe-me qualquer transtorno, não, Sansa, de jeito nenhum, foi um prazer ter você aqui, tá bom? Obrigada. E é que eu acho que estava vindo, acaba entrando alguma coisa e estava dando eco, sabe? É igual quando eu deixo o computador ligado aqui, aberto na live, ele faz eco. É normal isso, tá? Mas não precisa pedir desculpas de nada, não. Você não fez nada de errado. Eu vou conseguir um emprego esse ano. Rosana BH, nesse momento eu não estou fazendo previsões, tá? Nesse momento é um processo mais informativo e educativo, tá bom? Às 2h30 da manhã eu vou entrar fazendo sim, trabalhando com espiritualidade. E por que as pessoas não conseguem dormir, tá? Mulheres principalmente aí, por que não conseguem dormir? Nós vamos descobrir o que está acontecendo com as pessoas que não conseguem dormir, tá bom? E amanhã às 12 horas também eu entro com as leituras de novo de situações aí, do que pode acontecer, enfim, tá? Mas agora não é isso. Agora não tá a vidente aqui, agora tá a cientista religiosa e a mãe de santo, tá bom? Então, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui o que é prosperar, a pessoa vai dizer, é se dar bem na vida, é conseguir um bom emprego, é ter, né, fazer com que o meu dinheiro aumente, eu ter uma boa casa, eu começar de baixo e ir subindo, tal, né? Mas no campo da inteligência espiritual, prosperar não é exatamente isso. Prosperar é você conseguir dar os passos na inteligência, entende? Ir crescendo espiritualmente, ir subindo cada vez um degrau, e não voltar, né? Quando você precisa ir dando passos sempre mais acima. Por quê? Conhecer o outro, falar do outro é muito fácil, mas a gente parar na frente do espelho e falar com a gente mesma é muito difícil. E esse é um dos processos da inteligência espiritual. Eu não sei se todo mundo que está aqui já viu que eu tenho uma coisa que eu faço 1 ou 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, que é conversar meu ego e eu no divã. Se vocês olharem lá nas minhas publicações, tem isso, né? Boa noite, Patrícia Cecílio. Bem-vinda, querida, tá? Eu faço essa conversa, sou eu e o meu ego conversando. Eu comecei a fazer isso porque eu fazia na frente do espelho, eu olhava para o espelho e conversava comigo mesma. Era um período que eu estava mal em Portugal, o euro muito caro, muito alto, lá em cima. Eu estava assim com grandes dificuldades, não estava sem bolsa. E eu precisava voltar para o Brasil, só que eu tinha ainda disciplinas para terminar, eu precisava ficar lá, eu tinha coisas para fazer lá ainda. Então nesse período que eu fiquei muito mal emocionalmente, eu comecei a falar comigo no espelho. Vânia, cadê você? Traga você de volta. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e quem estava ali não era eu. Eu estava tentando atravessar o oceano para voltar para casa. Eu estava tentando atravessar o oceano para voltar, porque eu pensava, meu Deus, um oceano é a coisa mais intransponível que existe. Se eu estivesse num lugar longe da minha casa, da minha terra, mas que fosse terra, eu ia caminhando, nem que eu levasse 2 anos para chegar.
Agora aqui não, aqui não tem jeito. O oceano ninguém transpõe. Ou você passa através de uma aeronave ou através de um navio, mas não é impossível atravessar um oceano a nado. É impossível. Você pode até fazer e ter uma equipe enorme te ajudando, mas você vai ter que parar para dormir e tal, mas pula no mar e tenta atravessar um oceano para você ver. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai longe, você vai chegar num determinado ponto, ou vai morrer de cansado, ou de frio, ou um tubarão vai te pegar, ou enfim, alguma coisa vai acontecer. Né, vai ter um maremoto, alguma coisa vai acontecer, você não, é impossível, é impossível. Não existe meio de fazer isso. Então eu ia me buscar no espelho, eu olhava para mim e dizia, esse rosto é seu, isso aqui é a Vânia, traga, né? Porque meu nome é Vânia, mas eu sou conhecida como a Fefé nos meios, mas meu nome é Vânia. E só falando para vocês, abrindo um parêntese, por que eu sou a Fefé? Porque a Fefé é ar, a Fefé é vento. E as coisas na minha vida sempre aconteceram muito rápido, como essa questão, por exemplo, aqui do TikTok também, está acontecendo muito rápido. Então, quando eu penso em alguma coisa, primeiro que eu me lanço mesmo. Quando eu entro para fazer uma coisa, eu entro de cabeça. Eu sou uma pessoa que eu não entro pela metade. Inclusive em relacionamentos, enfim, né? Por isso eu já sofri muito com relacionamento por causa disso. Porque quando eu gosto da pessoa e a pessoa abre uma porta e eu entro para valer. Tá? Hoje eu estou um pouco mais comedida com isso. Se a pessoa estiver comigo, eu sou tudo, eu estou inteira à disposição ali para ela, para viver com essa pessoa, para estar com essa pessoa. Mas hoje eu espero um pouquinho mais. Antes eu já me jogava de uma vez. Mas nas coisas, uma coisa como essa daqui, que eu vejo quantas pessoas desesperadas aqui, pedindo socorro, precisando de ouvir alguma coisa, uma palavra de conforto, precisando ouvir alguma coisa sobre a sua questão financeira, sobre a sua questão profissional, sobre a sua questão na carreira, nos estudos, né? Sobre a sua família, sobre saúde, sobre filhos, tal. Então, assim, tudo é muito rápido, por isso que eu adotei esse nome, a Fefé. E Gali é o meu sobrenome abreviado, tá? Então eu sou conhecida como a Fefé Gali por causa disso, já faz alguns anos que eu utilizo esse heterônimo. Inclusive ela é uma poeta, a Fefé Gali, ela escreve poesias melhor que eu. E eu me baseei um pouco em Fernando Pessoa, que tinha os seus heterônimos, né? E daí eu tenho também o Togum. O Togum é um alter ego, não é um heterônimo, porque eu sou artista, eu sou formada em artes. E eu tinha dificuldades de expor a minha arte, dificuldade de cobrar as minhas artes, eu sempre tive muita dificuldade de cobrar os meus trabalhos, né? De pôr preço naquilo que eu fazia. Boa noite, SFB 1020. Eu tinha muita dificuldade, então uma professora minha da Universidade de Artes disse, Vânia, você precisa criar algum subterfúgio, né, alguma coisa. E daí, como eu conhecia muito Fernando Pessoa, gostava muito de Fernando Pessoa, eu criei o heterônimo, né, a Fefé Gali, e depois, mas aí assim mesmo não ajudou. Aí que eu pensei, eu vou criar um alter ego, e foi exatamente o que deu certo. Então esse alter ego, ele é do sexo masculino, não tem absolutamente nada a ver em eu querer fazer transição ou mudar de sexo, como algumas pessoas perguntam, não. Mas quando esse alter ego se manifesta, ele é um masculino afeminado, assim, é um masculino delicado, entende? Mas é um masculino bonito, gostoso de conversar com ele e tal, né? Ele, inclusive, dá consultas também e tal, mais pra frente, de repente, eu trabalho com ele, mas a princípio, né, vamos ficar como a gente está aqui, porque essas coisas também não são assim para ser jogadas todas de uma vez, né? Então, essa é por isso que eu sou a Fefé Gali, por conta dessas questões que acontecem muito rápidas, né? Então, o prosperar dentro da espiritualidade, voltando para o tema, dentro do campo da inteligência espiritual, é você cada vez mais ir olhando para dentro de si. Então, tem um espaço onde eu convido as pessoas a irem, e eu estou escrevendo um livro que se chama A Humana Teoria da Bifurcação. Esse espaço onde eu convido as pessoas a irem é a bifurcação, né? Filha, vá até a bifurcação. Na bifurcação vai ter alguém com a mão estendida. E quem estiver lá com a mão estendida, você vai pegar essa mão.
você vai pegar essa mão e você vai ter o apoio. A bifurcação é um lugar onde não é a zona de conforto. A bifurcação é exatamente o oposto disso. Ela te tira da zona de conforto e ela te leva para um lugar confortável. Quando você chega na sua bifurcação, se você fechar os olhos agora e imaginar uma bifurcação, você está andando numa estrada e chegou numa bifurcação. O que é uma bifurcação? Uma bifurcação é aquele lugar onde a estrada reta muda, começa a ter, tem várias ramificações, várias possibilidades de você ir para a direita, para a esquerda, para frente, para o lado, ou até mesmo quase para trás, enfim, né? Então tem bifurcação em T, bifurcação em Y, bifurcação simplesmente em M, em N, enfim, inúmeras, né? E aí você chega na bifurcação e você vai escolher um lugar confortável, você vai se postar nesse lugar confortável, se colocar muito confortavelmente ali e vai se dar tempo para refletir, para tomar a decisão do caminho certo. Que caminho você vai tomar? Qual caminho você vai tomar? Qual deles você vai escolher? Você está diante de uma bifurcação. Você vai esperar que alguém venha ali e te indique? Você vai esperar que a tua consciência espiritual diga para você, siga por aqui? Você vai escolher o mais fácil? Nem sempre o mais fácil, o mais bonito é o melhor caminho a ser tomado. Você vai escolher o pior para se sacrificar, o mais difícil, aquele que tem espinhos, que tem objetos pérfuros cortantes, que tem pedras no chão, que cortam, que são afiadas, que são pontiagudas. O que você vai escolher? Tá? Então isso é muito importante, a questão da bifurcação, não ver a bifurcação como zona de conforto, e sim um lugar confortável para eu sair da zona de conforto. Então, quando eu estou muito tempo na mesma coisa, na mesmice, eu estou na zona de conforto. E a zona de conforto não é um bom lugar. A zona de conforto é aquele lugar que me mantém presa a uma coisa que nem sempre é o melhor, nem sempre eu estou dando o melhor de mim ou estou tendo o melhor ali naquele local. Mas eu permaneço por quê? Por várias razões. Uma delas é a incapacidade de tomar uma decisão. Outra é falta de oportunidade para tomar uma decisão. Outra é eu sou obrigada a estar ali porque tem pessoas que dependem de mim e eu não tenho o que fazer. Outra é eu sou dona do negócio, então eu sou obrigada a me manter aqui porque tem um monte de pessoas dependendo de mim, do salário no final do mês, então eu preciso estar. Tá? Então isso às vezes mantém você na zona de conforto. Então quando você está na zona de conforto, que não é positiva, não é mesmo, porque você está num lugar por N anos lá, digamos 20, 30, 40, 50 anos no mesmo lugar, e você estar bem e gostar daquilo é uma coisa. Agora você estar 5, 10 anos num lugar sem gostar daquilo, e você dizer, não, eu vou ficar porque aqui tá seguro, né? Eu me sinto segura, tá bom desse jeito, né? Casamento é uma porcaria, mas tá tudo bem, eu vou ficar porque melhor ruim com ele, pior sem ele, né? Os filhos já cresceram, já estão adultos, já se casaram, mas eu vou continuar cuidando, vou cuidar dos netos agora, tal, porque eu, né? Não vou agora tentar fazer outra coisa. Não, você com 70 anos pode fazer até medicina se você quiser. Você pode fazer o que você quiser na idade que você quiser. Não interessa que você entre na faculdade com 70 e morra aos 75. Não interessa que você entre com 75 e morra aos 76. Você foi fazer aquilo que você quer fazer. Isso é você sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela aprisiona a gente. E a bifurcação é exatamente isso. É quando eu dou um tempo, às vezes eu não posso sair. Eu sou dona de uma empresa, eu tenho 10 funcionários lá, 10 pessoas que trabalham para mim, e eu não posso, eu não aguento mais aquilo, mas eu não posso deixar por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até a bifurcação. Eu vou à bifurcação, essa minha bifurcação é uma bifurcação imaginária, ela é lúdica, mas ela pode ser materializada se você quiser, tá? Então, essa zona de conforto, quando ela é materializada, eu volto para ela o tempo todo. Muito bom ouvir isso, abre nossa visão de ser estagnado. Sim, sim, isso é importante. Isso que eu tô falando para vocês são tudo coisas que eu vivencio e que às vezes também eu não consigo, tá? Então, assim, a bifurcação é o local onde você vai para refletir.
Então saia um pouco daquele ambiente que está confortável para você, mas não está bom, mas está confortável, né? Tem uma mola do meu colchão que está pegando na minha costela, entende? Mas eu vou continuar aqui porque eu não vou levantar essa hora para mudar de lugar. Eu vou permanecer aqui, tá tudo bem, deixa, eu me acostumei já com essa mola machucando minha costela, eu vou ficar aqui mesmo, tá? Então, assim, isso é estar na zona de conforto, a gente precisa dar um tempo da zona de conforto de vez em quando. Então, ir até a bifurcação é isso, você vai lá, você vai se sentar na bifurcação, tem até um poema da Fefé Gali que tem um momento que ela diz, mulher, volte à bifurcação. Porque essa Fefé Gali também, ela é uma militante do direito das mulheres de envelhecerem naturalmente. É uma coisa que eu procuro muito, eu tenho 55 anos, claro que eu cuido, eu tento cuidar, eu não sou uma pessoa que sou muito cuidadosa, assim, da pele e tal, mas eu tento cuidar da pele, do corpo, da minha saúde, enfim, né? Embora a minha saúde emocional tenha sido muito comprometida nesses últimos anos, mas não foi por descuido meu, foi por escolhas erradas, porque eu poderia não ter ido para Portugal, poderia ter ficado no Brasil, né? Foi muito difícil para mim a situação lá. Então eu fiz escolhas e a responsabilidade é minha. Ninguém é culpado por eu ter entrado nesse estado de ficar emocionalmente doente. É minha, eu que escolhi, então eu tenho que arcar com essa responsabilidade. Então como é que eu faço para arcar? Oi, Regina, boa noite. Para arcar com essa responsabilidade, eu vou até a bifurcação. Na minha bifurcação, que eu já tenho a minha bifurcação muito bem definida, eu peço até às pessoas que desenhem a sua bifurcação. Desenha, ela vem na sua cabeça, você desenha num papel e você volta para lá sempre que você precisar, quantas vezes você precisar e fica lá o tempo que você achar necessário. Pessoal, vamos dando like, vamos subindo os likes aí da live para ter mais gente. E também as rosinhas brancas, tá bom? Hoje nós temos uma meta de 150 rosinhas brancas, vamos ver se a gente consegue atingir, tá? Muito obrigada, hein? E aí, por exemplo, na bifurcação você vai escolher um lugar para você se sentar, ou para você deitar e olhar para o céu e pensar, né? E refletir sobre que caminho tomar. Mas é a sua bifurcação, você não leva ninguém. De repente você abre os olhos na sua bifurcação e tem alguém lá com a mão estendida. Tem alguém lá trazendo alguma coisa para você, tem alguém lá trazendo alguma informação diferente, tem alguém lá dizendo boa noite, user 400, 100, 504, 81, 51, 72. Então, assim, sempre você vai ter um momento que você vai olhar e vai ter uma mão estendida. E essa mão, por exemplo, pode ser isso aqui. Para algumas pessoas, talvez essa conversa que a gente está tendo agora tá valendo como se fosse um abraço, tá valendo como se fosse algo precioso, valioso, que vai fazer ela mudar a maneira de olhar para a vida, de olhar para si, de olhar para sua própria dor, para o seu sofrimento. Tá? Então essa é a mão estendida, isso é a mão estendida. E a mão estendida, a minha também, a partir do momento que eu descobri a minha bifurcação, ficar confortável na minha bifurcação e saber que eu posso fazer escolhas e que eu posso ter tempo para fazer essas escolhas, a minha mão também vai, o que foi falado na semana passada, primeiro eu vou esvaziar as mãos, mãos vazias. O segundo passo, mãos limpas. O terceiro passo, mãos vazias, mãos limpas, mãos abertas. E o quarto passo, mãos estendidas. Então você vai passar por esses processos, entende? Você vai passar por esses processos. Esvaziar as mãos é o quê? É jogar tudo que está na sua mão no chão? Não, esvaziar as mãos de preconceitos, esvaziar as mãos dos medos, esvaziar as mãos do seu da incapacidade de ficar só, de ficar consigo mesma, esvaziar a mão das dores que você sente que não precisaria sentir, que é possível. Tem algumas que a gente não consegue combater, mas tem outras que é possível sim se libertar. Esvaziar as mãos daquela prisão de estar com alguém que não nos faz bem, esvaziar as mãos daquela condição de submissão, de subserviente, esvaziar as mãos daquela condição de estar sempre dizendo amém para tudo, de ter um líder espiritual, religioso que nos diz
que tem que ser assim, e a gente vendo que não está certo, que não é daquele jeito. Ou então ter um líder espiritual, um orientador espiritual que nos diz coisas, mas não pratica, entende? Ou que nos ofende, ou que nos violenta. Tem mentores espirituais que nos violentam, né? Porque impõe a sua verdade de uma forma que a gente sai dali pensando, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou nada. O que essa pessoa falou hoje me deixou no chão, realmente eu não sou nada, eu não sirvo mesmo, eu tenho que estar lá mesmo a serviço dele, porque eu não sou nada. A mesma coisa acontece com o esposo, com a esposa, entende? Né? Qualquer pessoa pode passar por isso, com seu parceiro, com sua parceira, com seu filho, com sua filha, com sua mãe, né? Com seu pai, com seu vizinho, com o seu namorado, namorada. Então, todas essas coisas a gente precisa conseguir dizer, mostrar, ou melhor, trazer a nossa verdade. E não é jogar na cara da pessoa, é trazê-la para mim, dizer a minha verdade. Olha, o meu mentor espiritual, a minha orientadora espiritual, a minha verdade não me deixa atingir pelas suas palavras rudes. Não é falar, é pensar, é sentir, é ter certeza disso. Por isso que você vai buscar no seu interior a inteligência espiritual, ser espiritualmente inteligente ou desenvolver a inteligência espiritual é buscar dentro de si aquilo que você tem de mais forte, de mais poderoso, de mais compensador, que te traz recompensas para a sua vida, para o seu dia a dia. Tá? E a gente tem isso dentro da gente. Não é um conformismo de jeito nenhum. É uma verdade mesmo, é a minha essência. Tá, eu nasci, a Fefegali, eu nasci numa família, essa família me maltratou, eu cresci, arrumei um parceiro ou uma parceira que me maltratou, eu só tive azar, não tive muita sorte com amor, não consigo ganhar bem, não consigo ter uma profissão boa, trabalho numa coisa pesada, tal. Como é que eu vou conseguir manter a minha essência? Eu sobrevivo. Não. Ninguém apenas sobrevive. Ninguém apenas sobrevive. Tá? Sobreviver é triste demais. Nós precisamos viver. A vida é hoje. A vida é a dor, é o momento também da dor, é o momento da dificuldade. Tem pessoas que pregam a felicidade plena. Gente, felicidade plena não existe. Felicidade plena seria um saco, felicidade plena seria horrível. Seria muito monótono viver na felicidade plena. Não teria sentido. Gente, vamos dando like aí para ir subindo a live, tá bom? É só ir batendo com o dedinho na tela do celular que vai subindo, tá? Vai aparecendo os coraçõezinhos. E as rosinhas brancas também. Rosinhas brancas. Nós estamos... Hoje a nossa meta são rosinhas brancas. Quem tiver aí, por favor, vai passando, tá? Então é isso. É você olhar para você enquanto um ser único. Eu sou um ser único, não existe ninguém igual a mim. Eu posso até me parecer com uma pessoa, mas eu não sou aquela pessoa. Eu tenho pensamentos diferentes, eu tenho ideias diferentes, eu tenho verdades diferentes. Eu me posto diante da morte de uma forma diferente que a fulana. Ela se descabela, enlouquece, perde a razão. Eu não, eu sou razoável para pensar a morte, para conviver com a morte, para pensar as perdas. Fulano não consegue falar se não for gritando com as pessoas. Não, eu vou tentar, eu não gosto que grite, então eu vou tentar não gritar, eu não vou retornar com o grito. Tudo isso são exercícios que vai fazendo com que nós vamos nos tornando espiritualmente mais inteligentes. Então isso é prosperar. E o prosperar é prosperar na inteligência. Tá? E daí vem uma terceira questão que é perpetuar. O que seria perpetuar? Ah, Fefé, perpetuar é ter filhos para deixar o meu sobrenome, perpetuar é, né, deixar herança para os meus, isso também perpetuar, né, é também isso, mas perpetuar na inteligência espiritual, depois de prosperar, é você manter e você passar isso para outro. Você tá progredindo tanto na espiritualidade que você consegue passar, as pessoas conseguem perceber isso, que você
é uma pessoa que é espiritualmente inteligente, que você é uma pessoa que olha para si, que você é uma pessoa que se vê, que se nota, que se busca na multidão. Nós não temos que ser mais um tijolinho na construção, na obra. Nós temos que olhar, por exemplo, que uma parede, os tijolinhos são todos iguais, estão colocados ali, nivelados. Mas se um daqueles tijolinhos não tivesse ali, aquela parede inteira poderia cair. Tá? São todos iguais, mas cada um tem uma função. Quando vai fazer uma abertura, alguma coisa, tem que colocar algo para fazer uma viga, porque senão cai tudo aquilo. Não pode simplesmente tirar, fazer um buraco. A parede não resiste. Então, mesmo até... Boa noite, Carolina. Raquel. Mesmo sendo mais um tijolinho, você tem importância, você tem valor, você pode não ser notado. Hoje em dia a gente não é nem notado. Às vezes a gente anda na rua achando que todo mundo está olhando pra gente. Eu já faz um bom tempo que eu me libertei dessa coisa de se todo mundo está me vendo. Ninguém me vê. Eu passo na rua, às vezes penso, hoje eu tô de calça verde, ontem eu saí com aquela calça jeans leves, hoje eu vou usar outra, porque senão as pessoas vão me olhar na rua e vão ver que eu tô usando a mesma calça. Eu uso a mesma calça o mês inteirinho, se for o caso. E eu tenho certeza que se eu perguntar para as pessoas até no meu trabalho, elas não vão lembrar que ontem eu estava usando a mesma calça que eu estava hoje. Porque hoje as pessoas estão com a cabeça muito ocupada em muita coisa. Informação tem demais, é o tempo todo coisas vindo, coisas indo, coisas vindo, coisas indo, né? Então, perpetuar na inteligência espiritual é você se manter naquele patamar que você alcançou. Então, assim, eu vou fazer um projeto e esse ano eu vou conseguir ir para a minha bifurcação e conseguir pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que eu estou fazendo comigo mesma e tentar buscar uma forma de me dar um pouco mais de alento. Ou vou tentar trabalhar esse ano, eu vou trabalhar a sublimação de uma única coisa. Eu vou tornar sublime uma única coisa que não está me fazendo bem. Eu vou sublimar uma única coisa. E você chega até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, você conseguiu manter aquilo. Aquilo se enraizou em você. Isso é perpetuar. Você perpetuou algo. Aí você já pode partir para uma outra questão. Agora, esse ano eu vou começar a olhar para a minha verdade, vou começar a colocar a minha verdade quando vou conseguir comprar a minha casa. Daiane, eu não estou fazendo previsões agora, querida, tá? Eu vou fazer 2h30 da manhã, ou então amanhã a partir do meio-dia. Agora eu estou trabalhando com inteligência espiritual, que é mais informativa mesmo, tá bom? É um processo de formação de inteligência espiritual, que é a formação humana, que é crescimento humano, que é o seu autoconhecimento, é a sua busca de si, da sua essência, tá? Não é previsão. Então, assim, você planeja uma coisa por ano e você consegue chegar naquilo. Quando você consegue chegar naquilo, você vê que você segurou aquilo e já é uma constante na sua vida. Isso é perpetuar. Depois você vai dando passos, depois você vai começar a passar para outras pessoas. Vocês pensam que eu tenho quanto tempo trabalhando essa minha inteligência espiritual? Embora eu nem soubesse o nome disso. Faz mais de 20 anos que eu trabalho isso em mim. Eu, desde que era criança, era uma criança que queria ser um ser humano melhor. Eu não sou. Eu não melhorei tudo que eu queria melhorar. E vou morrer vou partir dessa vida aqui sem melhorar tudo que eu preciso. Não é nem tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Para ser um pouco melhor, mas eu estou lutando todos os dias eu luto para isso, tá? Eu consegui vencer a mágoa, por exemplo, eu não sinto mágoa das pessoas, eu não consigo sentir mágoa das pessoas, eu não tenho ódio, eu não tenho rancor,
Eu me sinto triste quando alguém faz alguma coisa que me afeta gravemente, aquela pessoa foi extremamente rude, faltou delicadeza para falar uma coisa. Então eu sinto uma certa tristeza, assim, um incômodo, ou sinto às vezes pela pessoa, pela maneira dela, e penso, boa noite, Maria Auxiliadora, e penso, o que essa pessoa, né, como é que essa pessoa, onde essa pessoa vai chegar com esse comportamento, com essa postura? Isso é uma coisa que eu consegui vencer, eu consegui progredir, eu consegui prosperar e consegui perpetuar isso. Não existe, se você me perguntar se existe alguma pessoa de quem eu tenha raiva, rancor, eu não tenho. Eu não tenho. Eu sinto uma tristeza. Isso sim, tipo, meu Deus, que pena, né? Olha, e eu consigo pedir ao eterno, ao mundo espiritual, que aquela pessoa alcance, oi Lua Pereira, que aquela pessoa alcance um grau de inteligência espiritual, pelo menos o suficiente para ela não fazer aquilo com outras pessoas, porque outras pessoas vão odiá-la. De sentir ódio, sentir raiva de uma pessoa, a raiva que a gente sente, ela é tão poderosa quanto o amor, ela é tão poderosa quanto o sentimento de caridade, quanto o sentimento, né, um sentimento. Menina, é você mesma? Marilza Souza. Olha, Marilza Souza, sou eu. Agora, quem é você eu não sei, minha querida. Não me lembro. Por acaso você é da minha cidade, de Brasilândia do Sul? Marilza, você é irmã do Amarildo? Morou na esquina lá da minha rua? Meu Deus, sou eu sim. Oi, Marilza, prazer em vê-la. Desculpa aí, pessoal, encontrei uma amiga de infância aqui. Oh, querida, saudades também. Agora eu tô aqui, tô trabalhando aqui, tô aqui no TikTok com lives, eu sou mãe de santo, também sou cientista das religiões e tô aqui. Pode me ver quando você quiser, sou eu mesma, tá bom? Prazer imenso tê-la aqui. Um beijo, fica aqui na live até o final, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Olha que delícia, gente, ver uma pessoa da infância. Tô te seguindo aqui, que felicidade, que bom. Boa noite, me chamo Luan, queria saber se vou conseguir ser promovida no meu serviço. Ó, Lauan, eu não estou fazendo previsões agora não, Lauan, tá? Nesse momento eu estou trabalhando com inteligência espiritual, que é mais um processo formativo, tá? De se tornar um ser humano melhor, mais acolhedor de si, acolher a si próprio, enfim, tá? Vou fazer 2h30 da manhã e também amanhã a partir do meio-dia, ok? Veja só que interessante, né? Você encontrar a Marilza, ela morava numa casa que era uma casa dos sonhos. Era uma casa assim da década de 1970 mais ou menos. Ela tinha o pé direito baixo, mas era uma casa muito linda, ficava na esquina, bem pertinho do colégio, né? Nós estudávamos ali juntas. Eu tenho a impressão que nós estudávamos na mesma turma. Você acha que era uma turma acima da minha, não sei. Mas ela era assim de uma família que tinha posses na minha cidade. Mas como era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo se relacionava. E ela tinha uma irmã que era a Marilda e tinha um irmão que era o Amarildo. Eu não me lembro o nome dos seus pais, meu amor. Eu me lembro que quando a sua mãe faleceu, eu fui até Alto Piquiri, vocês estavam morando lá, né? Eu visitei sua mãe antes dela falecer e quando no dia que ela faleceu eu não fui, mas eu visitei sua mãe. Ah, Mário, seu pai, exatamente. Era Isabel a sua mãe, né? Eu me lembro de visitar, ela estava acamada, tal. Mas consegui ver. Aparecido, exatamente, a dona Aparecida, exatamente. Era uma querida, nossa. Muito obrigada por estar aqui, viu? Por me dar essa alegria de te ver. Se você tiver relação com outras pessoas, convidem elas para participarem aqui da minha página também, tá bom? Muito prazer mesmo. Eu também tenho uma página no YouTube, pessoal, já aviso para todo mundo. Eu tenho uma página no YouTube também chamada Fefé Gali. E essa página no YouTube, eu faço vídeos lá e também posto as lives. Essa live de hoje aqui, eu vou postar ela na íntegra lá, porque quem não conseguiu participar aqui pode assistir no YouTube. Então eu convido vocês a assistirem os vídeos lá. Eu faço audiobooks também, muito livro, muito material que eu acho interessante. Eu fico com pena de ler sozinha, então eu leio
gravo a leitura e vou colocando lá em partes, para que você possa ouvir no carro, quando você está viajando, quando você está indo para o trabalho. São audiobooks, assim, são em partes de, às vezes, de 20 minutos, 30, 15 minutos, 10 minutos, às vezes até de 5 minutinhos, tal, tá bom? Pessoal, e não deixem de subir ali os likes pra gente subindo a live, vai entrando mais gente, ó. Obrigada, Marilza, obrigada por convidar. Convide mesmo que vai ser interessante. Eu convidei uma amiga, Maria Auxiliadora. Obrigada, Maria Auxiliadora. Obrigada. Atendimento presencial, Sansan, tem sim, eu faço atendimento presencial, é só me mandar mensagem no privado que eu marco sim, tá bom? Vamos lá, Marilza, entra aí. Deixa eu ver se dá para se eu consigo convidar você. Mandei um convite para você, Marilza, para você dar um oi aqui pra gente. Saber o que você faz da vida. Se não quiser, não tem problema. Bem, então, voltando a falar, com relação a essa coisa a última vez que eu senti um... Entrei no... Oi, Marilza. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo, meu amor, e você, como é que está? Tô bem, graças a Deus. Menina, quando eu vi, eu falei, não acredito que é a Vânia, gente. Quanto E como é que tempo, você me hein? achou, assim? O que te levou a... Eu tava aqui passando o TikTok aqui, aí veio uma notificação, né? Que eu sigo uma outra pessoa também, e aí apareceu. Aí eu fui lá, né? Só um pouquinho, Marilza, só um segundo. Maria Auxiliadora, Tá. eu sou de Brasilândia do Sul, que é uma cidade no interior do Paraná, tá bom? Pode falar, Marilza. Então, aí eu falei, mas gente, eu conheço ela. Aí entrei ali no perfil, né? Aí eu falei, mas eu não acredito como que esse mundo é pequeno, né? Esse mundo é pequeno. Você tá onde? Tá no Mato Grosso, Marilza? Não, eu morei em Rondônia muitos anos, casei lá, minha filha ficou morando lá com o esposo dela e minha neta. Hoje eu tô aqui em Assis Chateaubriand. Meu Deus, já tem neta. Você conhece Chateaubriand, tá pertinho. A minha irmã, Natalina, tá em Brasilândia ainda, na mesma casa. Ela cuidou ela da ainda mamãe. tá lá. A mamãe faleceu em 2021. A mamãe faleceu em março de 2021. Teve Alzheimer, né? Ficou bem, assim, tipo... Ficou bem... Ela viveu 20 anos com Alzheimer, morreu de inanição mesmo, sabe? Assim, porque daí esqueceu até como é que engolia e tal, porque vai os neurônios estão morrendo, enfim, né? Marilza, prazer imenso tê-la aqui, tá bom? Uma hora me chama no privado pra gente conversar mais. Sim, eu vou chamo continuar sim. aqui pra... Beleza. Senão eu vou dar atenção só pra você, tá bom? Mas foi um prazer imenso, querida. Prazer Um beijo é meu, grande, tá? hein? Beijão, Olha que tá? alegria. Deus abençoe. Até mais. Até mais. Elizabeth Alves, minha saúde, estou com muita dor nas pernas, inchados. Regina, você tem um sorriso muito bonito. Obrigada, Regina. Obrigada. Elizabeth, eu não estou fazendo previsões agora nesse momento, eu não estou com o jogo aqui, tá bom? Eu estou só conversando sobre inteligência espiritual, sobre você se conhecer. E ela ajuda muito também na saúde física e mental. Se você quiser permanecer, tá bom? Permaneça. Pessoal, ninguém está contribuindo com as rosinhas brancas aí, né? Mas tá tudo bem, eu vou continuar aqui. É mais na hora do jogo que o pessoal contribui, que gostam mais para fazer as perguntas, né? Mas quem tiver aí moedas, por favor, tá bom? Então, com relação a essa questão de sentir raiva de alguém, eu não vou falar o nome agora da pessoa, também não ia falar, mas agora menos ainda, porque a Marilza tá aqui, ela conhece. Mas foi uma pessoa da nossa infância, sabe, Marilza? Que eu senti eu fiquei com uma raiva daquela pessoa, eu até hoje não sei o que aconteceu. Uma hora eu vou perguntar, uma hora que eu for a Brasilândia, eu vou perguntar para ela o que aconteceu, que nós éramos muito amigas e de repente nós tivemos uma briga, alguma coisa aconteceu e eu fiquei com raiva. E eu me lembro que eu fui num evento da Renovação Carismática Católica. Veja, eu nunca fui uma pessoa que fiquei sem religião, eu sempre tive religião, sempre precisei da religião.
E nessa questão da renovação carismática católica, nesse encontro, eu tive uma catarse, eu tive uma crise de choro, e eu chorei tanto porque, pela raiva que eu estava sentindo daquela amiga, daquela ex-amiga, porque virou uma ex-amiga para mim na época, né? E eu comecei a chorar e comecei a conversar, e daí veio uma pessoa que estava me orientando lá, conversar comigo, e eu botei tudo aquilo para fora. E desde então, eu nunca mais tive raiva de ninguém. Eu, inclusive, tenho um carinho por essa pessoa, um sentimento assim de afeto tão grande, que mesmo havendo pouquíssimas vezes, depois que eu saí da minha cidade, eu havendo pouquíssimas vezes, quando eu a vejo, eu me lembro do lado bom, das coisas boas que a gente viveu, da nossa amizade. E nós éramos realmente muito amigas. Não é a Marcinha não, tá, Marilza? É outra pessoa. Porque a Marcinha também era muito minha amiga, né? Mas é a outra pessoa. E eu nunca me lembro o que foi que aconteceu. Eu literalmente apaguei. Então, a gente não ter raiva das outras pessoas também é uma maneira de você evoluir, se tornar mais espiritualmente inteligente. Tá? A inteligência espiritual nos leva a um patamar de humanidade que a gente fica, por exemplo, a gente, claro que tem dor, tem sofrimento, tem uma série de coisas que acontecem na nossa vida, mas nós conseguimos fazer aquilo que eu comecei a falar no início, que é sublimar essas coisas todas, né? Sublimar essas coisas todas. Então, quando a gente torna sublime aquilo que machuca, fica mais fácil viver. Torna-se mais fácil viver, tá? Então, nós estamos chegando a 1 hora, eu não vou me estender muito, porque hoje eu tenho, das 2h30 eu vou entrar, né? Então, a primeira questão de hoje, vamos recapitular aqui pra gente fechar, tá? Deem like aí, pessoal. Inteligência espiritual ela não requer religião, fé ou crença. Ela não requer religião, fé ou crença, mas a inteligência espiritual cabe na minha religião, ela me ajuda a ser melhor na minha prática religiosa, ela me ajuda a ser melhor no meu trabalho, ela me ajuda a ser melhor na relação com os amigos e familiares, ela me ajuda a ser melhor comigo mesma, principalmente, comigo mesma, que me ajuda a entender, a dar os passos que eu preciso dar. Quando eu vou para a bifurcação e eu reflito na minha bifurcação, eu tomo a decisão certa, porque eu dou tempo para pensar. Ir para a bifurcação, eu estou recapitulando, ir para a bifurcação não é ir para a zona de conforto, muito pelo contrário, é sair da zona de conforto, procurar um lugar confortável para tomar a decisão mais acertada. Sublimar as coisas e tornar sublime aquilo que não é tão agradável, para que a vida não fique tão difícil. Porque se eu olhar para tudo com rigidez, se eu olhar para tudo botando culpa nos outros, se eu olhar para tudo como se fosse feio, difícil, pesado, desconfortável, eu não vou conseguir viver, eu vou sobreviver, e sobreviver é muito triste, nós precisamos viver. Tá? Então, tornar sublime é isso, sublimar é isso. Outra coisa, prosperar. Prosperar é o quê? É eu ir ganhando patamares, né? No campo da inteligência espiritual. Eu ir subindo de nível, eu ir melhorando cada vez mais, eu ir conseguindo sublimar uma coisa que mesmo que leve 1 ano para eu conseguir trabalhar aquilo, mas a partir do momento que eu trabalho aquilo, que aquilo enraiza em mim, eu perpetuei. Então, são esses 3 níveis hoje: sublimar, prosperar e perpetuar, tá? E daí tem a questão das mãos, que é uma recapitulação da quinta-feira passada. As mãos vazias primeiro, mãos limpas, mãos abertas e mãos estendidas. Quando eu esvazio a mão, eu tiro tudo que pesa, tudo que me faz ser um ser rígido, um ser humano negativo, um ser humano que olha só para trás, que não vê nada na frente, que acha que tudo que aconteceu lá atrás é a vida dele, é todo o futuro. Não, não é todo o futuro está para ser vivido. A vida, o momento é hoje, é agora. Apesar de agora não estar tão bem, mas é agora que eu tenho que viver, tá? Tem um poema da Fefé Gali que é assim, tá até no meu TikTok em alguma publicação ali, né? O agora
O agora é o que é mais ou menos assim, que o agora é a lembrança do que passou com o desejo ou a impressão do que virá daqui a um pouco, entende? E ele precisa ser vivido. É mais ou menos isso. Olhem lá que está escrito em algum lugar nas minhas publicações ali no TikTok, tá? Então, assim, tem que viver esse agora. Então, as mãos abertas, as mãos vazias, esvaziar as mãos é tirar essas coisas todas. É libertar-nos de coisas que a gente não precisa carregar, tá? Eu não preciso carregar mais o meu filho no colo depois que ele já caminha, que ele já está adulto, que ele já está grande. Isso eu tô fazendo uma metáfora aqui, tá? É claro que eu às vezes eu não tenho filhos meus, tá? Mas eu pego os meus filhos no colo, eu pego os meus sobrinhos, os meus afilhados, eu vou visitar os meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho que tem 10 anos de diferença de mim. Eu boto ele no meu colo, ele deita a cabeça no meu colo, enfim, eu adoro fazer isso, eu gosto, acho gostoso. Então, para uma mãe deve ser mais gostoso ainda, entende? Para um pai, né? Então, mas você não tem mais a obrigação de carregá-lo no colo, você não tem força para isso, então não faça. Você não precisa mais carregar, ele já caminha sozinho, você já ensinou, tá? Então é nesse aspecto. Então esvaziar as mãos é tirar essas coisas que não precisa mais estar nela. De vez em quando tirar o telefone do celular da mão e dar uma caminhada sem ele, né? É uma das coisas que mais ocupam as nossas mãos hoje, é o telefone, é o aparelho de telefone, é o telefone celular, é o que mais toma espaço na nossa mão. Porque nós ficamos o tempo todo ali assim, sabe? O tempo todo, né? Ó, quem tá falando, a Fefé Gali, que trabalha com isso, tá? Eu lido com isso sim. Mas quando eu saio para caminhar, eu só levo o meu telemóvel para marcar o tempo que eu caminhei, a quantidade, ver os batimentos cardíacos, fazer uma foto ou outra, às vezes fazer um videozinho quando eu vejo um lugar bonito para postar, enfim. E muitas vezes eu vou sem. Se eu saio para almoçar com uma pessoa... Tá bom, Marilza, tá bom, querido. Nos falamos sim, tá? Terça-feira que vem eu tô de novo, domingo que vem à noite eu tô de novo, tá? E todos os dias ao meio-dia eu venho fazer previsões aqui, leitura de búzios, tá? Fica à vontade. Gratidão, o prazer foi meu, querida. Dá um beijo nos seus aí. Então, eu quando saio para almoçar ou para jantar com uma pessoa, eu desligo o meu telefone. Eu só levo comigo se eu tiver que pedir um Uber para vir para casa ou alguma coisa assim, mas se eu tiver de carro ou se eu tiver sozinha, claro, também eu carrego, deixo no carro, mas eu não fico no telefone quando eu estou falando com uma pessoa. Eu desligo, eu tiro ele de perto, porque eu quero conversar com a pessoa e nós perdemos isso. Né? Obrigada, Regina, como foi bom te ouvir, tá? Então, assim, isso é esvaziar as mãos. Aí as mãos limpas é o quê? Depois que eu esvaziei, eu preciso fazer a higiene das mãos. Também uma higiene metafórica, uma higiene no sentido de limpar, para eu não jogar nas pessoas a resquícios daquilo que ficou nas minhas mãos. Mãos abertas, é eu abrir as mãos para ver o que tem, o que precisa, quem está precisando de mim. O mundo está precisando de mim, a minha vizinha está precisando de mim, a minha mãe, a minha filha, a minha irmã, o meu filho, o meu marido, os meus parceiros, os meus conhecidos, a minha esposa. E estender a mão é o momento em que eu coloco a minha mão à disposição de quem precisa pegar, de quem está precisando de um apoio para se levantar. Aí eu estendo a minha mão. Esses são os processos da inteligência espiritual. Na quinta-feira que vem nós vamos trabalhar outras questões da inteligência espiritual. Eu sempre faço o bannerzinho, sempre dá uma olhada ali, ou então faço um vídeo prévio da live, tá? Então, na terça-feira que vem tem de novo sobre inteligência espiritual. E domingo, às 20h30, eu falo sobre religião de matriz africana, tá? Eu falo sobre candomblé, sobre umbanda, sobre outras religiões também, porque eu sou cientista religiosa. Convido vocês a me seguirem também no YouTube. Eu tenho um canal lá onde tem vídeos mais longos também, com várias informações. Tem audiobooks, para quem chegou agora não tinha me ouvido ainda. E esses audiobooks... Boa noite, sua vida é muito boa. Não, Josi, tá? Minha vida não é muito boa, não. Eu tenho muitos percalços, tá? Eu tenho muitas lembranças de coisas que me machucam ainda, de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi com os outros.
isso me persegue, tá? Eu tenho que me libertar de tudo isso, minha vida não é muito boa não, tá? Eu tenho uma depressão que eu ganhei por uma escolha errada que eu fiz, sabe? Todo mundo tem, eu tenho uma boa vibração sim, eu tenho porque eu sou uma pessoa que eu busco muita espiritualidade, e a espiritualidade vibra, né? Ela vibra e as pessoas conseguem ver, tá? E isso é muito bom. E graças a Deus que você percebe isso e é isso que eu quero passar. Mas não pensa que a minha vida é perfeita. Ninguém tem uma vida perfeita. Todos nós temos e é justamente por isso que eu falo disso. Quando eu falo disso com vocês, eu estou ajudando a mim mesma também. Eu estou trabalhando comigo mesma, tá? A senhora que estava hoje à tarde, sim, Creuza, eu que estava hoje de tarde, tá? Mas de tarde eu estava fazendo previsões, agora não. Então eu peço a vocês que me sigam lá no YouTube, a Fefé Gali também, Coleção Caminhos, tá? Então os audiobooks que tem lá são livros muito importantes, muito interessantes, alguns clássicos que as pessoas hoje não têm muito tempo de ler. Então eu faço os audiobooks para que vocês possam ouvir no carro, possam ouvir quando está sentado na praia, ou está descansando em casa antes de dormir. Alguns duram 5 minutos, outros 10, outros 15, mas eu leio um livro inteiro em partes e vou postando lá. E também faço vídeos e essas lives também. Quem não viu a live inteira e quiser ver, eu vou postar lá no YouTube. Muito obrigada, agradeço muitíssimo quem passou por aqui, tá bom? Foi um prazer imenso vê-las. Agradeço o Sansan por ter entrado na live, por ter dado o ar da graça. Agradeço a Marilza também que passou por aqui. Foi um prazer imenso, hoje foi mais um dia para mim muito, muito positivo, tá? E são vocês que me fazem me sentir melhor, vocês, eu sempre falo, e isso não é falácia, não é para convencê-los a estar nas minhas lives, não, mas vocês são luzes, tá? As pessoas que estão aqui, que ouvem, são luzes, porque toda pessoa, todo o mentor espiritual, todo orientador espiritual, que é o meu caso, uma Yalorixá, né, uma mãe de santo, necessita ter pessoas que para orientar. Todo pastor precisa de ovelhas, o pastor de ovelhas. Se o pastor não tiver ovelhas para pastorear, ele não é pastor, né? Ele nunca vai exercer a função dele de pastor. Então, ser pastor, ser mentor, ser orientador é isso, é ter ovelhas para pastorear e para cuidar. E eu sou muito, muito, muito grata pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, de terem pessoas fixas. Eu sei que vocês podem seguir o meu canal, então, para seguir o canal é aquele coração que aparece em cima da cabeça. Tenho 8 seguidores, quem quiser seguir, fica à vontade, tá? Será um prazer. Eu que agradeço, Sansan, gratidão é minha. Boa noite, Quitéria. Boa noite, Sansan, boa noite, Regina, boa noite, Cris Maciel, boa noite a todos os demais que passaram por aqui, que estão aqui, e muito obrigada. Que a Mãe Natureza seja generosa com cada um de nós e que nós tenhamos amanhã um dia um pouco mais leve do que foi hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês e boa noite.